Olá, meu nome é Mariana Jansen, eu sou professora da PUC São Paulo e coordenadora do novo curso da PUC de Bacharelado em Políticas Públicas. Talvez uma das grandes questões que possa passar na cabeça de um jovem de 15, 16, 17 anos, no momento de escolha, o que eu vou fazer para a vida, que tipo de formação eu quero ter na minha universidade, que tipo de horizonte eu busco com a formação profissional que eu vou fazer, é pensar quais são as possibilidades de trabalho naquele campo, né? É claro que a gente é motivado por uma série de fatores quando a gente escolhe o curso que a gente vai fazer. Tem as disciplinas, as matérias que a gente acha interessante na escola, se a gente gosta mais de matemática, geografia, química. Tem as relações pessoais que a gente desenvolveu durante a nossa infância e juventude, tem a nossa visão de mundo, tem as nossas ambições econômicas, políticas e sociais. Tem que tipo de vida a gente quer levar. Dentre esses vários fatores, a gente sabe que um que sempre deixa vocês bastante ansiosos é com o que eu vou trabalhar ao fazer esse curso. E o que eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje é exatamente sobre isso, né? O que um jovem que curse políticas públicas, que se forma enquanto um bacharel de políticas públicas, que tipo de atuação profissional ele pode ter, né? Será que ele só vai trabalhar no governo? Será que quem atua com políticas públicas é só alguém que está nas prefeituras? É só alguém que está numa secretaria de planejamento no Estado? Será que é só alguém que atua no Ministério da Saúde? Essas várias possibilidades, com certeza, englobam o que a gente pode pensar em termos de atuação de políticas públicas, né? É evidente que o governo, o Estado no sentido mais amplo, nas suas várias esferas de poder, são uma das áreas de atuação de um profissional que se forma em políticas públicas. Poder assessorar as tomadas de decisão com relação a um planejamento de uma cidade como São Paulo é algo fundamental e do qual qualquer cidade seria extremamente beneficiada de ter um profissional formado em políticas públicas para proporcionar essa reflexão. É claro que a gente tem profissionais das mais diversas áreas atuando no setor público, né? Um advogado, um economista, um sociólogo, um psicólogo, um médico, um educador. Todos esses profissionais podem e atuam no setor público. Mas um jovem formado em políticas públicas, ele tem uma visão diferente. Ele tem uma visão que não é focada a priori numa área específica, mas ele tem um instrumental capaz de atuar nessas diferentes áreas. Então, é claro que atuar diretamente no setor público é uma das possibilidades de um bacharel em políticas públicas. Mas é muito mais do que isso. A gente sabe, ainda mais hoje em dia, se a gente estivesse falando do Brasil de 1950, talvez a gente tivesse que pensar disso em outros termos. Talvez o grande campo de atuação de alguém que se forma em políticas públicas, se a gente tivesse esse curso em 1950, seria efetivamente o setor público. Mas a gente sabe que hoje o mundo que a gente vive e o país que a gente vive nos coloca dinâmicas e desafios extremamente complexos, nos quais as políticas públicas elas são pensadas e são influenciadas por vários outros atores sociais, para além do próprio Estado. Então, para além de trabalhar numa prefeitura ou trabalhar no BNDES, que são possibilidades extremamente interessantes, um bacharel em políticas públicas também pode trabalhar em empresas do setor privado, né? A gente tem grandes empresas no mundo inteiro, mas a gente pode pensar especificamente sobre o Brasil, que hoje possuem áreas específicas, departamentos, que são voltados a pensar os desafios de políticas públicas.
A gente tem alguns exemplos que são quase estereótipos, né? Porque aparecem na mídia, de grandes empresas como a Natura ou de grandes bancos como o Itaú, né? Que são instituições que têm departamentos, mesmo sendo, no caso, uma empresa de cosméticos e um banco, né? Eles não têm a priori nada que a gente poderia imaginar relacionado diretamente com políticas públicas, mas eles têm preocupações e influência sobre o desenho das políticas públicas. Isso ocorre não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente tem uma participação cada vez maior do setor privado na reflexão sobre as políticas públicas do país. Então, esse é um enorme campo de atuação também para o bacharel em políticas públicas. Além disso, a gente tem uma série de organizações não governamentais que são instituições privadas, mas que a priori não visam lucro, que trabalham com o desenvolvimento de políticas públicas, que trabalham com a avaliação de políticas públicas. A gente tem segmentos crescentes da sociedade civil pensando política pública. A gente tem, dentro das próprias universidades, áreas de pesquisa enormes voltadas a pensar políticas públicas, a avaliar o impacto social de transformações que acontecem no Brasil. E a gente tem desafios enormes a partir disso. A pandemia que a gente vive hoje, da Covid-19, né, essa doença que transformou o mundo e que com certeza transformou e vem transformando o Brasil e colocando desafios enormes à nossa frente, mobiliza profissionais de todas as áreas e mobiliza pessoas pensando sobre políticas públicas, seja nos governos, das diferentes esferas de governo, federal, estadual, municipal, executivo, legislativo e judiciário, o setor privado, pensando como é que ele pode contribuir, quer seja para o financiamento do desenvolvimento de uma vacina, quer seja para a gente pensar que tipo de auxílios em termos de assistência social as pessoas precisam no curto, no médio e no longo prazo. Nós temos uma série de instituições sem fins lucrativos avaliando os impactos que a pandemia tem sobre a sociedade brasileira e pensando alternativas de políticas públicas. E a gente tem também um campo crescente, esse talvez seja mais novo em termos de políticas públicas, mas é um campo extremamente estimulante para os jovens, que é a quantidade de startups, de tecnologia, que tem contribuído para a reflexão de políticas públicas e que tem trazido inovações para essa área. Procurem, tem várias startups que trazem inovações, que fazem uso de inteligência artificial e que têm trazido possibilidades, desafios também, muito interessantes em termos de políticas públicas. A gente pode pensar um desafio enorme que está colocado pela própria pandemia. A quantidade de informação que a gente tem disponível da mobilidade das pessoas pelas cidades ajuda a alimentar e pensar políticas públicas em termos de como é que essa mobilidade tem espalhado o vírus. Agora, o que a gente faz com essa informação? Como é que a gente formula políticas públicas a partir disso, ao mesmo tempo que a gente respeita a individualidade? Como é que a gente pensa nesses dilemas entre indivíduo e sociedade? Então, as políticas públicas são um campo de atuação enorme. A formulação e avaliação de políticas públicas, seja do ponto de vista de um país inteiro, seja do ponto de vista de um bairro, são desafios igualmente enormes. E a gente tem certeza que o futuro profissional formado na PUC São Paulo, enquanto um bacharel de políticas públicas, vai ter muito a contribuir desse ponto de vista. E a gente acha que é tão importante essas possibilidades que a gente colocou no curso que a gente criou de políticas públicas na PUC São Paulo, o estágio como uma obrigação do aluno a partir do 5º semestre. E será nosso papel, da coordenação do curso, ajudá-los nesse processo, né? Criar parcerias, seja junto ao setor público, ao setor privado sem fins lucrativos,
para que vocês tenham a oportunidade de conhecer as diferentes possibilidades de atuação profissional. E a gente tem certeza que vocês terão muito a acrescentar onde quer que vocês atuem para a melhora das políticas públicas do nosso país. Espero vê-los em breve na PUC São Paulo, desse grande desafio que é o nosso curso de políticas públicas daqui para frente. Um abraço.